Bom dia, Leandro. Prazer em falar contigo, os ouvintes. A gente vê, vez por outra, né, essas notícias, claro que são de investigação, e de investigação até a condenação leva-se um tempo, né, mas o trabalho da Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União, que está trazendo à luz esse uso, mau uso do dinheiro público, né? Principalmente na questão, naquela época das enchentes. Né? E, infelizmente, hoje algumas figuras, né, desmerecem a área política dessa maneira. E um outro assunto que nós estamos vendo também, em nível nacional e nas capas, né, mostra o Tribunal de Contas da União em cima de três estatais, Correios, Infraero, né, são duas delas. Né. Isso aí acaba comprometendo a imagem cada vez mais da área pública, Marcos. Na verdade, eu ia começar exaltando o trabalho da Polícia Federal, Leandro. Eu acho que se nós temos uma polícia que tem prestado um ótimo serviço ao país, é a Polícia Federal. E a Polícia Federal que é dirigida hoje por um pelotense. O Andrei Passos Rodrigues, que cresceu aqui, meu contemporâneo aqui no Assis Brasil, aqui em Pelotas, e tem dado demonstração de trabalho sério de investigação policial, sem firula, sem mídia, sem aparecer fazendo selfiezinha, como nós estamos habituados há algum tempo atrás de ver alguns integrantes da Polícia Federal fazendo. Acho que a Polícia Federal tomou o rumo certo agora de voltar a fazer um trabalho sério de investigação e por isso, Leandro, está sendo atacada no Congresso. O Congresso está querendo tirar poderes da Polícia Federal exatamente porque a Polícia Federal é eficiente e faz investigações sérias. Então, nós temos que estar atento para isso também, porque nós temos instituições que funcionam bem. Dentre elas, a Polícia Federal. Eu destacaria a Polícia Federal. Claro que falta contingente para a Polícia Federal, falta mais recursos para a Polícia Federal, mas a Polícia Federal, prestem atenção os ouvintes, é uma polícia que presta um serviço inestimável. Frequentemente, Leandro, passa por todo mundo e quem vai lá investigar realmente, conseguir apurar os fatos é a Polícia Federal. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, foi exatamente isso que aconteceu. E a Polícia Federal conseguiu, há pouco tempo atrás, uma operação contra o crime organizado que é muito mais importante, muito mais relevante e feito com inteligência contra o crime organizado, indo lá nos postos de combustível que lavavam dinheiro do crime organizado, lembra? A Polícia Federal é que fez essa investigação e retirou milhões do crime organizado. Não é? Não matou meia dúzia de soldadinhos lá nos morros cariocas. Eles foram no cerne da questão, que é o dinheiro, que é o fluxo de dinheiro, com inteligência e sem mortes. Então é um trabalho qualificadíssimo. Então, primeiro dizer que eu acho que nós temos que valorizar, porque algumas instituições nossas funcionam bem. E, aliás, por isso nós conseguimos manter nossa democracia ainda hoje, com todos os problemas que nós temos, e são muitos. De qualquer maneira, a Polícia Federal, a sua chefia, ela é trocada pelo presidente de plantão. Né? Porque nós vimos no governo passado, e até um deles hoje é deputado, né? o ex-comando da Polícia Federal, trocar, colocar, transferir os desafetos. Né? Sim. Que ligam a alguns políticos. Né? Tem mais isso. Né? Não, claro, nós sempre temos integrantes que destoam, né? Sempre temos alguém que infringem as normas, que são corruptos, se deixam corromper. Em todas as instituições é assim. Eu estou falando como entidade, instituição que tem prestado serviços relevantes ao país. É só olhar o que tem feito a Polícia Federal nos últimos anos e a gente pode dizer tranquilamente isso que eu estou dizendo. Tem feito seu trabalho de investigação séria e apurado fatos. Está aí mais um fato relevante de corrupção que não tinha sido apurado no âmbito municipal nem no âmbito estadual, que seria o competente, e agora a Polícia Federal vem e consegue fazer o trabalho. Vamos ficar atento porque o que está acontecendo no Congresso agora de modificação na lei, querendo agravar as penas para crimes do crime organizado, que está muito bem, agravar penas para o crime organizado, mas ali dentro tem os jabutis, né? E dentre os jabutis que estão sendo colocados ali é a retirada de poder da Polícia Federal, de autonomia da Polícia Federal. Porque quando um governador de estado age mal, quem pode também fazer a investigação independente é a Polícia Federal. Então, agora, Marco, a gente vê o comportamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, em vários episódios, né, recentes, e mostra que ele é aquele, né, muito amigo do Lula, embora o Lula acho que não tinha muitas escolhas em apoiar os potenciais candidatos à presidência da Câmara, mas de aliado ele não é coisa alguma, porque ele trouxe, né, um ex-deputado, e isso não é uma coisa feita aleatória, foi combinado, né? Trouxe um secretário que era deputado do governo paulista, puxou para o Congresso, indicou ele para ser relator, e o cidadão, né, está fazendo gato e sapato na proposta do Executivo, né, para a segurança pública. Já fez 4 relatórios.
Já fez 4 relatórios, vai para o 5º relatório, né? Fez 4 relatórios inaceitáveis. Dentre eles, o pior é o alinhamento ideológico com o Trump. O alinhamento ideológico com o Trump faz do crime organizado narcoterrorista. E essa simples modificação do status de crime organizado para terrorista, que é totalmente inadequada, porque não tem nenhuma coisa ideológica, né? O terrorismo tem uma questão ideológica por trás, ou religiosa por trás, que quer o poder. Os narcotraficantes querem dinheiro, não tem nada a ver com ideologia, mas essa distorção é feita propositalmente para quê? Para fazer com que o governo Trump, que se diz o xerife do mundo e que aceita e que se coloca na posição de poder matar pessoas pelo mundo porque são suspeitos de serem terroristas ou narcoterroristas, como eles dizem agora, pode atacar o Brasil. Eles estão chamando a intervenção do Trump dentro do Brasil. Quando chamam o crime organizado no Brasil de narcoterrorista, eles estão dizendo: Trump pode vir bombardear aqui os morros do Cariocas, a Baía de Guanabara. Por quê? Porque se o Trump disser que são terroristas, ele tem capacidade de ataque em qualquer lugar do mundo, autorizado pelo Congresso americano, mesmo sem autorização do Congresso americano, porque seria uma defesa contra o terrorismo. Então, prestem atenção nisso, é uma coisa gravíssima. Esse alinhamento da extrema-direita bolsonarista brasileira com Trump chama a agressão externa para dentro do nosso país. É um ato de traição à pátria. Dentro desse arcabouço, sim, desse projeto, aqui, do delator, desse cidadão... Que é um bolsonarista, que é um bolsonarista que quer fazer isso. Ele estava colocando o MST também numa situação delicada. Agora, por outro lado, as invasões, né, de terra, né, como a gente vê no Brasil, é de uma inconsequência bárbara. Né? E até tu recuperar a posse da tua terra e o ressarcimento dos prejuízos, né, é algo que não dá para entender num país civilizado que tenha uma lei estabelecida. Né? O Brasil deixou... Isso não acontece só em área rural. Tu tens uma casa, daqui a pouco, né, o inquilino não paga. Tu tem que, para tirar o inquilino, é um parto de burro. Né? Ou então outras situações. Né? O Brasil deixou lá em 63 de fazer as reformas de base, né, Leandro? O Brasil não fez as reformas de base. O Brasil não fez a reforma agrária. O país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados tem que ter problema de terra, Leandro. É razoável nós pensarmos um país com a dimensão do Brasil pode ter algum problema de terra, se não era para nós termos aí uma política governamental constante de oferecimento de terra para quem quer trabalhar na terra, Leandro. É um país imenso. Mas o direito à propriedade, onde é que fica? Sim, mas então, eu acho que tem que ser... A Constituição já resolve isso, Leandro. A Constituição diz que o direito à propriedade ele tem função social. Eu não posso ter 5 mil hectares de terra e deixar lá parado, Leandro. Entendeu? Se ficar sentado em cima. Isso não é socialmente interessante para a comunidade. A comunidade não pode aceitar que alguém tenha 5 mil hectares de terra e não faça nada, não produza nada. A função social da propriedade é fundamental e está dentro dos direitos constitucionais. Quem tem propriedade e não exerce a função social, o governo deveria fazer uma reforma agrária ali e botar gente que queira trabalhar na terra, naquela terra, indenizando, fazendo como a legislação diz. Mas eu quero dizer o seguinte... O Brasil não era para ter esse problema, Leandro. Se o Brasil tivesse um programa de reforma agrária, ia poder identificar quais são as terras improdutivas que não estão produzindo socialmente, não estão sendo utilizadas. Quem são as pessoas que querem trabalhar? Vamos oferecer para essas pessoas trabalharem. Vamos dar oportunidade para quem quer trabalhar, que trabalhe na terra. E quem não quer trabalhar, quer fazer especulação, vai fazer em outro lugar. Vai fazer especulação imobiliária em outro lugar. Não vai fazer na terra, porque a terra é um bem raro. E dali extrai a comida para toda a população. Então, essa visão não precisa ser uma visão socialista, revolucionária. Não, os países capitalistas já fizeram isso há muito tempo. A Itália fez isso na década de 60. Os Estados Unidos já fez isso também. Lá no século XIX. Eles fizeram aquela expansão para o oeste norte-americano, era reforma agrária. Eles estavam fazendo reforma agrária. Então a reforma agrária não é nada fora do ambiente inclusivo do capitalismo. É uma racionalidade. Nós temos que ter produção na terra. Se a terra é improdutiva, não está servindo socialmente a sua função. Agora, muitos casos, tem um sujeito que está produzindo e invadindo a terra dele. Não, tá mal, não pode. Está errado mesmo, porque aí a função social está sendo preservada e agora está sendo feito um ataque. Eu particularmente, se tu estás pagando o imposto, estás em dia, né? Vamos pegar o caso urbano até, o Marcos, né? Claro. Bom, eu estou pagando o IPTU da minha casa, né? Que não é barato nos dias de hoje. Aqui em Pelotas, isso é uma herança ainda do ex-prefeito Eduardo Leite, como aumentou, né, os IPTUs, né? Aliás, o Eduardo Leite é exímio, criou agora pedágios também lá em cima, ainda bem 58 que pedágios. Não depende dele, né? Ele tem que terminar esse pedágio do jeito que de preço que está, uma coisa absurda. O pior é que ele tinha prometido não fazer praça de pedágio para se eleger.
Para mim, o mais grave é que ele disse na campanha eleitoral que não faria mais praças de pedágio. Agora ele diz, não, mas eu não estou fazendo praça de pedágio, eu estou fazendo pedágio agora para o Free Flow, é um sistema automatizado. Com a maior cara de pau, ele diz que está fazendo pedágio, mas não praça de pedágio. O que ele disse na campanha que não faria era praça de pedágio. Sinceramente, é uma situação Agora, aí. isso aí é imaginar que a pessoa seja tapada, né? Porque praça de pedágio, outra forma de cobrança da estrada. Mas enganou as pessoas. Enganou. É uma fraude eleitoral. É uma fraude eleitoral, porque ele ganhou votos dizendo que não faria praça de pedágio e agora botou um sistema automatizado em 58 lugares novos e chama isso de pedágio sem praça. E o que ele prometeu é não fazer praça, logo ele cumpriu. É uma vergonha. Isso aí é o preço que o PSDB pagou por se diminuir o tamanho dele no país. Porque eu não me lembro qual é o partido que mais criou coisas para tu pagares, né? Quando esteve no poder. E o PSDB é um deles, é exímio. Aumentar imposto é exímio. Aquele código dentro da cobrança do combustível foi criado lá no FHC ainda, né? Então isso é exímio. A cobrança de imposto, assim, a social-democracia na Europa, ela também é caracterizada por carga tributária elevada, né? Algo impressionante. Mas só que ali, eu morei 2 anos na Itália, né, Leandro? Então eu tenho um dever de dizer. Só que ali eles têm serviços, né, Leandro? Eles arrecadam muito, e aliás a Itália cobra muito mais imposto que o Brasil, mas bem ou mal, pelo menos no norte da Itália, não vou falar de toda a Itália porque eu morei em cidades do norte da Itália, mas eles têm serviços de melhor qualidade. E quando um empresário quer cobrar pedágio, ele faz a estrada, ele constrói a estrada, e aí é uma autorização para ele cobrar pedágio. Agora aqui no Brasil, nós fazemos a estrada, o poder público faz a estrada, a população brasileira constrói a estrada, e aí na hora de cobrar pedágio, é uma empresa privada que cobra pedágio, Leandro. Isso não tem graça. Aí é fácil, esse capitalismo assim é muito fácil, né? Quem corre o risco e faz investimento é o público. E quem ganha o lucro depois é a iniciativa privada. Aqui, que capitalismo é esse, né? Eu estou com umas 7 horas e 59 minutos, eu vou concluir com a Rádio Imigrantes, mas eu sigo contigo que eu vou te fazer uma provocação. A gente tem cada vez mais ouvintes, sintonias, né, de pessoas que também querem te provocar. E eu gosto também de provocar, meu estilo de trabalho. Nós falamos ontem sobre a escravidão, né, que está no hino gaúcho, né? Mas a escravidão não foi só de negros. A escravidão na história humana, né, tu dominava um povo, tu escravizava aqueles que podiam ser escravizados. Então, a escravidão é uma marca, né, da maldade humana, independente de ser a cor. E até mesmo na África tem povos que escravizam os outros, entre eles, né? Então, a escravidão, claro, ela ganhou um espaço muito maior na história do homem a partir da construção do Ocidente, o distanciamento da África, enfim, até quem fazia esse mercado, às vezes até os fenícios fizeram um mercado de escravos, né? Naquela época, os fenícios desapareceram. É verdade que na história da humanidade nós tivemos frequentemente a escravidão, o fenômeno da escravidão, é vamos dizer assim, uma conotação da nossa ganância, e da maldade, como tu dissesse, humana, é uma característica. É verdade. Mas a escravidão no Brasil, o volume da escravidão no Brasil, incomparavelmente, foi de africanos. Então, é por isso que nós temos que tratar do nosso problema, cada um que cuide do seu, né? O nosso problema aqui foi a escravização dos povos africanos. A estimativa é impressionante, são 6 milhões de africanos que foram trazidos para cá como escravos e ficaram aqui 350 anos escravos. Foi a maior escravidão do Ocidente, 350 anos. Então, isso deixa marcas na nossa cultura, né, Leandro? Isso até hoje... Me chama a atenção na contradição do nosso hino, né? Que nós temos uma mácula na nossa história da traição, a promessa aos negros, né, mais uma, da liberdade, a traição, né, e esses negros que foram sacrificados, mataram de forma covarde, né, desarmados, os lanceiros, né, desarmados, levaram eles para o Rio de Janeiro, e aqueles que sobreviveram, né, eles até trabalharam no exército, até lá no Rio de Janeiro, pelo menos contam algumas histórias nesse sentido. Mas exatamente nessa mácula que nós temos na história gaúcha, nós termos, né, uma frase no nosso próprio hino, dizer, né, que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Isso é uma verdade. É uma verdade. Né? Eu acho que nesse ambiente cultural, num ambiente cultural de um país que teve 350 anos de escravidão negra, uma frase como essa
tem uma ambiguidade muito ruim culturalmente para nós. Eu acho que ela pode servir num outro ambiente, numa outra cultura, né? Numa cultura que teve a escravidão covarde, como tu disseste, e é verdade, né? Com atrocidades que foram cometidas contra o povo africano, eu acho que nós não poderíamos dizer isso porque lembraria e pensaríamos que, bom, então os negros foram os escravos porque não tinham virtude, então a conclusão é essa, né? Porque se o povo que não tem virtude acaba por ser escravo num país de escravidão, eu posso pensar isso. Não, se pegar nessa interpretação e o contexto do gaúcho, ele é constrangedor até, né? É constrangedor, né? Embora por isso muitas pessoas querem mudar essa estrofe do hino, e eu acho bem, eu acho adequado, porque realmente é uma expressão que pode induzir a pensar algo negativo daquele que sofreu as consequências da escravidão. É mais um sofrimento agora, um sofrimento imaterial, né? Porque além de ter sofrido a escravidão, ainda é chamado ainda de não ter virtude. Por isso, então foi merecida a escravidão, quase que se diz assim, né? Então, bom, se o povo que não tem virtude acaba de ser escravo, vocês não tiveram virtude, logo foram escravos, então fiquem contentes. É muito duro, e sobre o imaginário nosso, é muito ruim mesmo. Eu acho que nós temos que mudar essa versão para não ofender, pelo menos no imaginário, aqueles que são os descendentes dos afro-brasileiros que foram escravizados aqui entre nós. Eu acho que é o mínimo que nós precisamos fazer para atenuar o sofrimento psíquico das pessoas que estão entre nós e são descendentes. Nós sacrificamos de forma covarde, né, uma tropa que fez, né, diferença na Revolução Farroupilha, diga-se de passagem, né, os lanceiros negros. Pela coragem, né, e foi uma covardia. E não bastasse isso, ainda de colocar no hino que eles não teriam virtudes, dupla ofensa, dupla agressão. Mas que a verdade é que um povo, né, que não tem virtude, se nós não tivermos, né, eu acho que altivez e valorizar as nossas histórias, né, nós vamos ser incorporados por outros. É o que a extrema-direita brasileira, batendo continência para a bandeira norte-americana, para a bandeira de Israel, querem. Eles querem exatamente isso. Querem fazer do Brasil uma sucursal, aí, um quintal mesmo norte-americano que o Trump é que mande no nosso país. É isso que eles querem. É isso que eles a todo momento estão fazendo. É isso que o filho do ex-presidente está fazendo nos Estados Unidos. Que o outro, que está aqui, senador, propõe que seja os traficantes se transformem em terroristas para que Trump possa bombardear o Brasil. O outro está lá dizendo que tem que fazer tarifas contra o Brasil. Eles são traidores da pátria, que batem continência para a bandeira norte-americana e se apresentam como patriotas. É de um ridículo atroz, mas infelizmente muitas pessoas aderem, né, Leandro, a uma versão, vamos dizer assim, desfigurada, né? Uma versão desfigurada de um patriotismo entreguista, né? Que quer fazer do Brasil uma sucursal dos Estados Unidos e ainda por cima com um presidente que é o Trump, né? Ok. Marcos, gratíssimo pela tua atenção. E é bom a gente ter essa liberdade assim, de trocar e poder questionar abertamente, né? Porque isso é o objetivo, a comunicação, quem está nos ouvindo, né? Ele acaba também pensando, né? E às vezes reafirmando convicções ou mudando as suas convicções, porque isso é que é bonito, né, no diálogo, né? A gente poder mudar as convicções. Eu estou aberto a ser convencido do contrário do que eu penso. Hoje é o dia mundial da gentileza, né? Se nós fôssemos mais gentis, né, eu acho que melhoraria muito o mundo, né? Em fazer apenas de um dia, todos os dias, né? A gentileza é algo, eu acho, educacional, né? Extremamente positivo, né? Mas às vezes a gente deixa de ser gentil, muitas vezes, até principalmente no trânsito, né? No trânsito, se a gente fosse mais solidário, mais gentil... muitas vezes a gente está premido. Nós estamos vivendo uma vida muito dura, né, Leandro? As pessoas com pouquíssimo tempo, tendo que trabalhar num trabalho que muitas vezes não gostam, com dificuldade de pagar suas contas. As pessoas estão todas estressadas e vivendo um ambiente de crise, né? Então isso leva também as pessoas a terem menos qualidade de vida. E tendo uma pior condição pessoal, isso aparece, né? Porque nas relações aparece que as pessoas não estão bem, né? Estão estressadas, né? Eu acho que tem a ver com o ambiente. Nós estamos vivendo uma sociedade adoecedora. Está cheio de gente deprimida, né? Espalhada por todos os cantos, porque não consegue manter, vamos dizer assim, uma qualidade de vida num ambiente tão hostil e tão estressante. Um abraço, obrigado. Bom trabalho para ti, Marcos. Um abraço.